pela sua vida nessa noite. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Quem crê que algo extraordinário já começou a acontecer na sua vida, dá glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que nessa noite Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, uma virada. Aleluia. Nessas quartas-feiras de dezembro nós estaremos todas as quartas da virada. Por quê? Porque já nos estamos preparando para 2022. E nada muda se você não mudar. E para que você possa mudar aquilo que está impedindo você de avançar, você precisa ter uma virada de chave na sua vida. E nessa noite Deus vai te dar algumas chaves, alguns segredos, para que você possa entrar um 2022 olhando de uma maneira diferente, numa perspectiva diferente, para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quantos estão satisfeitos com a vida que você está levando? Amém? Eu estou satisfeito, mas eu não estou contente, porque eu sei que Deus tem muito mais da onde Ele está mandando para a minha vida e para a sua vida. Deus tem muito mais. Satisfeito, contente sim, satisfeito não, porque existe muito mais de Deus para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14 e o verso de número 28. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14 e o verso de número 28. Glória a Deus. Está chegando o final do ano e nós já estamos nos preparando para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quem achou, diga amém. Quem não achou, eu acho que deve estar aqui em cima, atrás de mim. Diz assim no verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, verifica-se se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E qual é o rei que, indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar um exército que vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma baixada pedindo condição de paz. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria que você prestasse atenção na palavra que está saindo aqui desse altar, porque eu aprendi uma coisa. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: basta uma palavra. Você pode participar de um culto de 2 horas, mas o que vai mudar você não é o que se fala em 2 horas, mas é uma palavra de Deus direcionada para a tua vida. E você não sabe a hora que esta palavra vai chegar para você. Quando Jesus Cristo estava indo curar o filho de um centurião, o filho de um centurião, a Bíblia diz que ele disse para o Senhor: Senhor, não precisa ir na minha casa, mas basta uma palavra sua, e o meu servo será curado. Então, quando você vier na casa do Senhor, não desperdice o seu tempo, fique focado, aleluia, porque no momento certo, uma palavra do Senhor vai ser direcionada para a tua vida. Ela pode ser no início do culto, ela pode ser através de um louvor, através de uma oração, ou ela pode ser através da palavra de Deus que está sendo ministrada em nossas vidas. Amém? Está chegando o final do ano, e todo final de ano a gente começa a analisar como é que foi a nossa vida, como é que foi esse ano, o que passamos nesse ano, qual é as dificuldades que nós
passamos nesse ano? Será que atingimos todos os nossos sonhos, os nossos projetos? Porque no ano passado nós fizemos projetos também. Será que atingimos todos aqueles projetos, aqueles sonhos que nós queríamos que fossem realizados na nossa vida? Aí o próximo ano chega. E no ano de dezembro a gente começa a fazer um inventário, a gente começa a olhar a nossa vida e ver aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, e a gente começa a fazer planos para um próximo ano. Por quê? Porque nós não queremos estar no mesmo lugar aonde nós estamos hoje. Porque nós estamos caminhando para um alvo, nós estamos caminhando para um propósito, nós estamos caminhando para aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz o seguinte: Jesus está dizendo qual é o homem que vai sentar, que vai fazer uma construção. Primeiro ele não senta e faz um cálculo. Tem pessoas, eu conheço pessoas que começaram a construir uma casa já faz mais de 10 anos e não terminaram, porque chegaram lá, começaram a fazer, gastaram todo o dinheiro num alicerce, fizeram um alicerce grande assim, e aí não sobrou dinheiro para construir o restante da casa. Sabe o que é isso? É mau planejamento. E aí a gente começa a fazer esse tipo de atitude, começa a fazer esse tipo de construção, e aí passa anos, e anos, e anos, e anos, e aquela construção, ela não avança. E aí passa alguém e diz, esse cidadão começou a construir, e já faz 5 anos ainda está no alicerce. Sabe o que é isso, irmão? Falta de planejamento. E Jesus Cristo está dizendo qual é o homem que vai fazer uma construção. Ele não senta, ele não vê gasto, ele não vê o tempo que vai concluir a obra, ele não vê o que vai precisar da obra, para que a obra seja concluída. Por quê? Porque ele não quer que ele comece uma obra e ele pare no meio do caminho e fique vários e vários anos ali, sem aquela obra avançar, e as pessoas vão começar a passar e vão dizer para eles assim: olha, começou a construir essa obra e não terminou, não foi para lugar nenhum. Ou qual é o homem? Ele fala qual é o homem qual é o rei que ele vai para uma guerra com 10 mil homens, e ele sabendo que o outro rei que vai guerrear com ele, que vem com 20 mil homens, o que ele tem que fazer? Enfrentar e morrer com 10 mil contra 20? Não, ele vai e manda alguém com a bandeira de paz, querendo paz, porque ele sabe que aquela guerra é uma guerra perdida. Você sabe o que esse texto está falando? Jesus não está preocupado com construção, esse texto está falando de planejamento. Esse texto está falando de planejamento e estratégia de vida para as nossas vidas. Porque a nossa vida, ela tem que ser planejada. A gente tem que fazer sonhos. Jesus Cristo, quando veio, ele veio com uma estratégia. Ele sabia o que ele vinha fazer naqueles 33 anos que ele ia passar aqui na terra. Ele tinha uma estratégia. E qual é a sua estratégia para mudar de vida? A gente muitas vezes reclama que a nossa vida espiritual ela não está boa. A gente reclama que a nossa vida financeira não está boa. A gente reclama que o nosso casamento não está bom. A gente reclama da nossa saúde. A gente reclama de tudo. Mas a pergunta nessa noite é: o que é que nós estamos fazendo para mudar todas as situações que não estão boas na nossa vida? Porque nada muda se eu não mudar. Nada muda se eu não planejar, se eu não criar uma estratégia. E nessa noite eu quero falar com vocês como ter uma virada de chave na nossa vida. Como praticar algo que vai mudar a sua vida. Então, se você é daqueles que gosta de trazer caneta, papel, ou se você já baixou o aplicativo da igreja, lá tem um lugar onde você pode escrever a mensagem, os tópicos que te interessar.
Não tem problema nenhum se você abrir aí e começar a escrever os tópicos que te interessar. Quando você... O que eu tenho que fazer para viver uma virada diferente? Quando a gente fala quartas da virada, é porque eu creio que Deus aqui vai trazer chaves preciosas do céu, que se você aplicar na tua vida, você vai mudar a tua vida em 360 graus. A tua vida não vai ser mais a mesma. Sabe por que a sua vida continua sendo a mesma? Porque você continua fazendo as mesmas coisas todos os dias. É o pastor Casadiano? Não. Aleluia. Primeiro, para viver uma virada na sua vida, renove a sua mente. Primeiro, renove a sua mente. Toda mudança de vida acontece aqui. Primeiro acontece aqui, depois desce para aqui, e depois a gente aplica na nossa vida. Renove a sua mente. A palavra de Deus, ela diz no livro de Romanos, capítulo 2, e verso 12, verso 2, diz: e não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse sistema do mundo. Não vos conformeis com o jeito que as pessoas pensam nesse mundo. Se você conversar com as pessoas aí fora, você só vai ouvir das pessoas desgraças, que as coisas não estão bem, que as coisas vão ficar pior, que as coisas estão terríveis. E quando você é bombardeado com esse tipo de informação, você acaba desacreditando naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque Deus não está sujeito aos governos desse mundo. O reino de Deus é um reino diferente. O reino em que nós vivemos, aonde existe um Deus poderoso, capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A primeira transformação na nossa vida tem que começar na maneira de você pensar. Como é que você está pensando? O que você imagina para 2022 na sua vida? Há um texto da Bíblia que diz que assim como o homem pensa, assim como ele imagina no seu coração, assim ele será. Sabe por quê? Porque quando você pensa, quando a sua vida, ela é baseada naquilo que você pensa, daquilo que você imagina, dos teus sonhos, ela começa a mudar. Não é o jeito que as pessoas pensam, não é o jeito que eu vejo a economia. Eu não estou nem preocupado com a economia, eu estou preocupado em que Deus tem um propósito na minha vida. Sabe, existe um ditado aí, uma máxima aí fora, que diz que enquanto algumas pessoas choram, outros vendem lenço. Você sabia que apesar da economia estar do jeito que está, apesar da inflação estar do jeito que está, tem muita gente ganhando dinheiro aí? Sabe por quê? Porque não é o que está acontecendo, é o jeito que você reage àquilo que está acontecendo na sua vida. E como é que começa isso? Começa na nossa mente. Começa na nossa maneira de pensar. O texto diz, em Romanos 12, e o verso 2 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Eu acho interessante que o texto vai dizer, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Ele não está dizendo que Deus vai transformar a sua mente, é você que tem que transformar a maneira de você pensar. Ele diz, não vos conforme. Primeiro, não vos conforme. Segundo, transforme a maneira de você pensar. Comece a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Comece a enxergar o teu casamento de uma maneira diferente. Comece a enxergar a tua saúde de uma maneira diferente. Porque enquanto você não imaginar no seu coração, você não vai ser. Sabe, tem muitas pessoas que não é a vida que derrota elas já são derrotadas dentro dela. São aquelas pessoas do não posso, daquelas pessoas que não consigo, daquelas pessoas que tem 5 vagas, tem 4 pessoas para ser entrevistada e ela está lá, ela ainda acredita que não vai entrar naquelas vagas. São pessoas pessimistas,
São pessoas que não sabem pensar de uma maneira positiva, pensar que ele serve a um Deus poderoso. São pessoas da derrota, mas eu quero dizer aqui nessa noite que eu estou pregando para pessoas de mentes transformadas, de mente renovada, que sabe o que Deus tem para a vida de cada um deles. Sabe, meu amado irmão, eu prego aqui nesta igreja para o homem integral. E o que é o homem integral? O homem integral é um homem que é feito de corpo, alma e espírito. Então eu prego aqui para você ser cheio do Espírito Santo. Mas se você for cheio do Espírito Santo e a sua mente não for transformada, não vai valer de nada. Se você for cheio do Espírito Santo, mas a tua vida, o teu corpo, a tua vida não está em harmonia com as outras áreas da tua vida, a alma e o espírito, não vai adiantar de nada. É por isso que Deus, Ele quer você por inteiro. É por isso que Deus, Ele quer você corpo, alma e espírito. Por isso quando o texto diz santificai-vos, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque a obra que Deus faz na tua vida não é uma obra em pedaços de você, é uma obra integral, é uma obra em você. Ele quer te abençoar com o batismo com o Espírito Santo, Ele quer te abençoar com a mente renovada, e Ele quer que você governe nessa terra. É questão de escolha. Quando Deus diz para Josué, Josué, entra e começa a entrar na terra de Canaã, e vai conquistando, e vai conquistando, e vai conquistando, porque onde você estiver eu vou estar contigo, vai conquistando. E quando chega no final do livro de Josué, no final da vida de Josué, Josué já está velho, Deus chama Josué e diz para ele, Josué, você já está velho, e muita terra ainda ficou para ser conquistado. Você ainda não chegou em tudo que Deus tem para a tua vida. E se você entendesse o que Deus tem para a tua vida, e se você lutar, se você prosseguir, se você caminhar em busca de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, você vai viver essa vida e ainda não vai atingir aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais do que aquilo que pedimos ou aquilo que pensamos. Renove a sua mente. Então a primeira coisa para ter uma virada, para viver uma virada na sua vida, renove a sua mente. Segunda coisa, para viver uma virada na sua vida, esqueça do que não deu certo esse ano. Tem muitas coisas que não deram certo. Tem muitas coisas que nós tentamos fazer e não deu certo. E isso faz parte. Pastor, eu fiz algo e não deu certo. É derrota? Não, é aprendizado. Porque tudo aquilo que a gente faz e não dá certo, é aprendizado. Só é derrota quando você se prostra e diz, não vou para mais nenhum lugar. Aí você se torna um derrotado. Porque o derrotado não é aquele que fracassa de vez em quando. O derrotado é aquele que desiste. O derrotado é aquele que para. O derrotado é aquele que não prossegue. O derrotado é aquele que senta como Bartimeu e fica esmolando à beira de um caminho. Mas nessa noite eu estou falando para pessoas aqui que têm a mente renovada. Então, segundo, esqueça do que não deu certo esse ano. O que não deu certo nesse ano? Para a sua vida. Você fez muitos planos. Você fez muitos projetos. Você acreditou em muitas coisas e não deu certo. E daí, irmão? Se não deu certo, tem muitas coisas na sua vida que ainda vai dar certo. O importante é você não parar. O importante é você não desistir. O importante é você continuar avançando, sabendo que Deus está na sua frente. Filipenses capítulo 3, e o verso de número 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo ter alcançado. Paulo diz, olha, irmãos, é o seguinte, eu não alcancei ainda. Eu não cheguei ainda aonde eu quero chegar. Aonde você quer chegar?
Porque a primeira coisa que a gente tem que entender na nossa vida é saber aonde eu quero chegar. Sabe, eu não posso sair feito um louco. Quando você pega um carro para dirigir, vai fazer uma viagem, você simplesmente não pega o carro, enche o tanque e aí sai sem direção. Para onde você está indo? Eu não sei, estou indo para qualquer lugar. Não, você faz um planejamento. Você vê quantos quilômetros vai daqui. Por exemplo, vou daqui para Fortaleza, minha terra. 3.600 quilômetros de viagem. De carro, não tenho coragem. O bumbum dói. Não dá para dirigir. Mas é mais ou menos 3 horas de avião. Aí eu tenho que ver quanto que custa a passagem de avião. Eu tenho que ver o horário que vai chegar. Eu tenho que ver se alguém vai me receber lá aonde eu estou. Onde eu vou. Então a gente se organiza. E Paulo diz: irmãos, eu não julgo ter alcançado ainda. Mas não é porque Paulo não alcançou que ele desistiu. Não é porque ele não alcançou ainda que ele parou. O jogo só acaba quando aparece lá, game over. Mas enquanto a gente tiver vida, enquanto eu acordar, abrir os meus olhos e ver o sol que Deus coloca toda manhã, é um dia para mim avançar para onde Deus tem para a minha vida. Eu não desisto. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos, a Bíblia diz que nós não somos daquele que retrocede. Paulo diz: mas uma coisa eu faço. Irmãos, enquanto a mim não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Então, para viver uma virada, segundo, esqueça do que não deu certo. Esqueça das coisas que para trás ficaram. Não viva de passado. Nós não vivemos de passado, nós vivemos de presente, projetando um futuro. Nós vivemos do agora, projetando o amanhã, porque é por amanhã que nós caminhamos. Só tem um ser na face da terra que eu acredito que vive do passado com medo do futuro. Sabe quem é esse, irmão? Satanás. Satanás, ele lembra daquilo que ele tinha no passado, da glória que ele tinha no passado quando era um anjo de luz. E ele não quer caminhar para o futuro, porque ele sabe que o futuro dele já está projetado por Deus. Mas nós não. Nós vivemos o presente. O nosso passado a gente não olha para trás, porque o nosso passado era passado de derrota. Nós olhamos para o nosso presente, porque o presente é um presente de conquista, projetando o nosso futuro, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então não olhe para o passado, não olhe por aquilo que passou, não olhe para as derrotas que você teve no passado. Paulo diz: eu não olho, eu não julgo ter alcançado ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim, caminhando para aquilo que Deus tem para a minha vida, avançando. Deus tem um futuro brilhante para você, mas você precisa confiar na palavra de Deus. Ei, irmão, eu não sou pastor de gente eu não sou pastor que ensina a igreja a ser uma igreja derrotada. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. E você é a igreja do Senhor. Então esqueça daquilo que ficou para trás. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu vou avançando adiante, prossigo para o alvo. Eu tenho alvo. Se você sentar comigo 20 minutos, eu explico para você o que eu tenho projetado para a minha vida.
Ah, pastor, mas não tem, não, a Bíblia não diz que você não tem que se organizar, projetar. A gente diz, olha, você faça plano, mas a Deus, é Ele que vai ajudar você a cumprir ou não. Mas a Bíblia não diz que você tem que ficar ocioso. Que nem o profeta baiano dizia nas suas canções, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não. Eu avanço. Eu vou como o profeta, eu não sei o nome, mas vou avançar. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Então eu estou avançando, irmão. A cada dia que passa eu estou avançando. Parece que não. O diabo tenta me impedir. O pecado tenta me impedir, mas eu vou avançando a cada dia. Passo após passo, step by step, passo após passo. Indo no alvo. Então esqueça do que não deu certo. Olhe para o futuro daquilo que vai dar certo na tua vida, daquilo que já foi escrito pelo dedo de Deus. A tua história, ela já foi escrita. Deus já escreveu a tua história. Agora caminha sobre ela. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos somos perfeitos. Tenhamos esse sentimento. Então, primeiro, para viver uma virada na sua vida, renove a sua mente. Como é que eu renovo a minha mente, irmão? Começa a deixar de ver tragédia. Comece a deixar de assistir tragédia. Vai ler um bom livro. Vai assistir um bom filme. Um filme que vai te inspirar. Vai assistir uma palestra. Vai entrar no YouTube lá, começa a estudar. Começa a descobrir aquilo que você gosta e começa a se desenvolver naquilo que você gosta. Renove a sua mente. Mude a sua maneira de pensar. Segundo, esqueça do que não deu certo. Olhe para o futuro. Terceiro, faça planos e olhe para o alvo. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Aonde brilha os teus olhos? Quando eu sei que uma pessoa sabe o propósito de vida dela e aonde ela quer chegar, quando ela começa a falar de um sonho e os seus olhos começam a brilhar. Ela começa a se empolgar naquilo que ela está falando. Aí eu digo, essa aí sabe aonde quer chegar. Essa pessoa, ela sabe aonde ela quer chegar. Então, terceiro, faça planos e olhe para o alvo. Hebreus capítulo 12. E o verso de número 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentada à destra do trono de Deus. Olhe para o alvo. Quando você sabe aonde você quer chegar, nada pode te impedir. A dificuldade não pode te impedir. As muralhas não podem te impedir. Porque você sabe aonde você quer chegar. De verdade, irmão, você sabe aonde você quer chegar? Você sabe? Ou a sua vida está como aquelas frases projetadas e escritas? A minha vida está na mão de Deus. A minha vida está na mão de Deus quando eu sei aonde eu quero chegar. E cada passo que eu dou, Deus está comigo. Cada passo que eu dou, o Jordão vai se abrindo. O Mar Vermelho vai se abrindo.
Os inimigos vão batendo em retirada. Os inimigos vêm por um caminho, e aí cada passo que eu dou em Cristo Jesus, caminhando por alvo, a Bíblia diz que por 7 eles fugirão. Então, olhe para o alvo. O escritor de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Olhando para Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, eu não olho para a dificuldade, eu não tenho tempo de olhar para a dificuldade, para aquilo que está me levando a desistir. Então, para viver uma virada na sua vida, primeiro, renove a sua mente. Segundo, esqueça do que não deu certo. Terceiro, faça plano e olhe para o alvo. Quarto, encerro com isso, porque não adianta você renovar sua mente, não adianta você esquecer daquilo que não deu certo, não adianta você fazer plano se você não tiver fé. Tenha fé e faça a sua parte. Tenha fé e faça a sua parte. Aprenda um mistério profundo, que o maná só caiu para o povo de Deus até antes deles passar o Jordão. De graça só foi o maná. De graça para nós, na nossa geração hoje, é só a salvação. Você não precisa morrer na cruz, você não precisa ser crucificado. Mas se você quer avançar, você precisa ter fé e dar passos. A Bíblia diz: estabelecerei a minha igreja. Nós aprendemos aí numa série de mensagens o que é e quem é a igreja. Quem é a igreja? A igreja sou. Ele diz: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é isso? Não é o inferno que vai vir contra a nossa vida, não. Nós que vamos invadir esse mundo, nós que vamos invadir as portas do inferno, nós que vamos tirar Satanás da onde é o nosso lugar. Porque quando Deus disse: olha, vocês vão entrar na terra, e lá vai ter gigante. Essa terra é uma terra que mana leite e mel. Eu tenho dado a vocês, mas lá vai ter gigante. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, tem lugares que era para você estar, mas está pessoas que não era para estar. Era para você estar neste lugar se você avançasse, se você tivesse fé e prosseguisse passo a passo, eu estaria contigo. Foi aquilo que Deus disse para Josué: Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Então, meu amado irmão, tenha fé, prossiga para aquilo que Deus te deu e vai tomar o que é teu. Porque tinha gigantes, tinha moradores morando nas terras que Deus tinha prometido ao povo de Deus. Sabe o que Deus diz? Josué vai lá e tira ele daquele lugar. Aí vem você não entende. Às vezes você acha que tem que... Sabe como é que eu tiro alguém do meu lugar, que está ocupando o lugar, meu irmão? Sabe aquela promoção que você espera e tem alguém lá que você acha assim, essa pessoa não devia estar lá. Então, meu amado, estuda. Faz o melhor trabalho. Seja o melhor profissional lá. Honre a Deus onde você trabalha. Se prepara, porque o momento vai chegar e o lugar que é teu vai ser teu. Agora você quer, eu quero, mas você não faz nada. Eu quero ser promovido, mas é um mau funcionário. Chega atrasado, coloca atestado. Como é que você vai ser aquilo que Deus quer para você? Aí tem gigante no teu lugar. Quem está me entendendo, diga amém. Então como é que eu conquisto aquilo que é meu? Que Deus já me prometeu? Que eu sei que é meu? Fazendo o meu melhor. E quando eu faço o meu melhor, a palavra de Deus diz: quando eu dou um passo, Deus está comigo. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai estar comigo. Sabe por quê? Porque eu vou na fé e vou preparado. Eu vou na fé e eu vou preparado. Você crê nisso, amém? Então fique de pé enquanto a Fernanda chega aqui para ministrar um louvor. E eu quero orar com você nessa noite. Aleluia.
Aleluia. Então, meu amado irmão, para viver uma virada na sua vida, primeiro, renove a sua mente. Repita comigo: renove a sua mente. Segundo, esqueça do que não deu certo. Repete comigo para você decorar: esqueça do que não deu certo. Terceiro, faça planos e olhe para o alvo. Quarto, tenha fé e faça a sua parte. Se prepare, ore, acredite que Deus vai, de uma maneira poderosa, abençoar a sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, enquanto a pastora Fernanda ministra um louvor para a nossa vida. E aí nós vamos orar. Vai fazendo a sua oração, não espere pela minha oração. Aleluia!